Bora lá então. Bom, gente, primeiro um prazer estar aqui com vocês, poder estar aqui com vocês, né? Um grupo seleto, né? E falar um pouquinho, como vocês viram, falar um pouquinho sobre Santo Inácio. Vocês fizeram, uma parte de vocês fez os exercícios espirituais, outros ainda não. A gente vai trabalhar um pouquinho só apresentar algumas coisas que talvez sejam interessantes para vocês, tá? Primeira coisa, né, fazer uma pequena biografiazinha aqui de Santo Inácio. Tá? Ele nasceu em 1491, na Espanha, no norte da Espanha. Era uma caçula de 13 irmãos e irmãs. E aqui a gente vê realmente como naquela época, antigamente, existiam santos. Né? Religiosos, religiosas, sacerdotes. Hoje, infelizmente, as nossas famílias são 2, 3 filhos. E dificilmente, raramente, dessas famílias saem algum sacerdote, um religioso, uma religiosa. O que isso tem a ver? Se a gente parar para pensar, nós começamos a perceber como que nós hoje precisamos de santos. Se a gente pegar o século XII, século XIII, século XV, século XVII, século XVIII, haviam santos. E as pessoas diziam, nossa, existe um santo em tal lugar. Me digam hoje, quem é o santo que vocês conhecem hoje? Nesse século agora? Sim, agora, presente. Nesse nosso tempo, agora vivo. Não, vivo. Vivo. Existem santos já em vida. Sim, mas... Pessoas que já eram santos em vida, que já tinham uma santidade, que demonstravam isso. Hoje nós temos carência disso. Não que nós não tenhamos, mas é porque as pessoas não querem ser santos. Vocês são santos? Vocês não são santos? Somos. Veja, uma coisa a gente fala assim, não sou, ainda estou no caminho, estou desejando ser. Ótimo, se Deus te chamar hoje, você está perdido. Você não vai ter mais tempo de se santificar. Então, cuidado. A gente fica protelando uma coisa que a gente tem obrigação, porque Cristo disse, sede. Imperativo. Sede santos. Não é no final da vida procurem ser santos. Não. Ele quer que nós sejamos santos hoje, agora. Não é para amanhã. Amanhã não nos pertence. Só nos pertence o tempo presente. Então, veja, quando nós começamos a pensar que nós um dia seremos santos, nós corremos um risco, porque só quem entra no céu é santo. Se eu não sou santo ainda e eu morro, significa que eu não vou entrar no céu direto. Eu vou para o purgatório. Então nós temos que buscar a santidade hoje. Querer ser santos hoje. É difícil? Sim. Como diz Santa Teresa, muito custa e muito vale. O céu é o maior prêmio. Então nós temos que buscar a santidade. Os santos nos dão esse exemplo. Mas nós temos que buscar hoje ser santos. Então dizer, não, eu estou me santificando. Ok. Eu já sou, mas estou me santificando mais. Agora, eu estou no caminho, eu estou querendo. Cuidado. Tá? Até os 26 anos, viveu entre as vaidades do mundo. Ele mesmo relata isso na sua autobiografia. E um detalhe, ele era pequenininho, né? 58, né? É como São Pedro de Alcântara. A gente vai ver mais São Pedro de Alcântara, ele era alto e era muito magro, quase esquelético. Né? Em 20 de maio de 1521, comandando as tropas castelhanas contra a invasão francesa de Pamplona, e ele era um militar e gostava da vida militar, ele era um comandante aqui, ele foi gravemente ferido nas pernas por uma bala de canhão, que quebrou uma perna dele e a outra ficou ferida. Mas ele não desistiu e continuou lutando. Até que os franceses falaram, esse aí até que tem coragem, né? Se deixaram tocar pela coragem dele, pediram um médico que curasse e o liberaram. Só que esse médico não cuidou muito bem da perna dele não. Quando ele chegou na sua residência, ele começou a ter um problema e precisou quebrar a perna novamente para corrigir. E ele pediu que corrigisse. Depois, estava já se curando, ele começou a perceber que estava mancando, uma perna estava maior que a outra. Por exemplo, já baixinho, né, com uma perna ainda menor que a outra. Aí ele pede para novamente quebrarem a perna e recuperarem.
Então, quer dizer, ele tinha essa questão de querer viver, né, de querer lutar. E aí foi justamente quando ele, no período de convalescência, por esse problema na perna que demorava a cicatrizar, das cirurgias que ele fez, ele pediu para que trouxessem para ele ali alguns livros de cavalaria, para que ele se tivesse ali dentro daquilo. Só que chegaram e falaram assim: olha, infelizmente não tem. Como não tem? Não tem. Que livro que tem aqui? Os únicos livros que nós temos aqui são os livros religiosos de sua cunhada. Bom, se é o que tem, me traz aí, eu vou passar o tempo. E trouxeram para ele alguns livros. O primeiro livro que trouxeram foi A Vida de Cristo, Vita Christi, de Ludolfo da Saxônia, que era um teólogo, ele era dominicano, escreveu um livro lindo sobre Jesus Cristo. Se vocês hoje forem querer buscar esse livro, vocês não encontram. Hoje vocês encontram em sebo, mas muito... Estante virtual? Não tem. Não? Só para você ter uma ideia, hoje um livro, deixa você comprar um novo, está na faixa de R$2.000. Nossa! Tá? São quase 1.500 páginas que tem. Tá? São divididos, mas você encontra os antigos, em espanhol ainda, ou que foi traduzido para o português. Mas em sebo, então já está um pouco deteriorado. Mas é interessante você, quem quiser, é bem interessante. Por quê? Porque a primeira obra de referência sobre Cristo é a vida de Cristo. E não só por isso, nos exercícios espirituais que ele depois criou, ele traz a base desse livro. É toda a base desse livro que ele traz nos seus exercícios espirituais. Tá? Eu já li uns trechos dele, bem interessante. E a coletânea também da vida dos santos, porque ele trazia também conhecimento dos santos, de conhecer quem é o santo. Por que nós precisamos conhecer a vida dos santos? Que eu preciso imitar o santo? Não, eu não vou imitar santo nenhum. Por quê? Porque cada um de nós tem um caminho a trilhar. Eu não vou trilhar o caminho de ninguém. Por mais que eu tenha paixão, que seja devoto para Pio, que eu queira me esmerar dele, eu nunca vou trilhar o caminho dele. Por quê? Porque Deus criou para cada um de nós um caminho próprio. Então nunca eu vou ser igual e nem devemos querer ser. Cada um de nós é chamado a um grau de santidade específico. Uns mais, outros menos, mas seremos santos. Então nós temos que conhecer a vida dos santos, que é para ver como que eles venceram os obstáculos da vida. Porque nós temos os mesmos defeitos que eles tiveram. Aliás, todos nós temos os mesmos defeitos. Não existe ninguém aqui que tem mais ou menos defeito. Nós temos todos. A diferença é que nós temos um domínio maior sobre alguns defeitos e outros não. E o outro não tem. Mas nós temos a mesma coisa. Por isso nunca posso apontar um dedo para ninguém. Porque quando eu aponto um dedo para alguém, eu estou apontando outros três para mim. Então nós não devemos nunca fazer isso. Ao invés de ter um contato com aquelas biografias extraordinárias, ele vê o quão estúpido ele estava sendo em valorizar as coisas do mundo, os valores, querer o apuro do povo, ou seja, querer a vaidade, ser elogiado, ser reconhecido, quando ele percebe que os santos que largaram tudo conquistaram o céu, com tão pouco, sem ter nada, na miséria, na pobreza, e ele que tinha tanto, estava às vezes se condenando. Então, ele se entrega então a essa contemplação, essa meditação, e assim que ele fica curado, ele sai e já muda, já sai convertido. Então veja como Deus age. Foi como Santo Antônio, a gente viu agora o dia 13, que era agostiniano, e ele de repente vê uns frades indo para o Marrocos e vê que eles foram martirizados. Quando voltam seus restos mortais para serem elevados, ele fala: isso que eu quero. Eu quero ser mártir. Eu vou para a África. E ele vai para a África, quando chega lá ele adoece. Aí tem que voltar. Só que na volta, ele não volta para onde queria. Deus o leva para onde quer. E ele foi para a Sicília. Chegando lá, ele fica até se curar, fica acompanhando até que encontra São Francisco. E é aquilo que Deus quer. Então aqui a gente começa a ver o seguinte: quantas vezes Deus nos afasta do mundo para Ele? É uma coisa interessante, dificilmente as pessoas, quando estão doentes, acamadas, agradecem a Deus. Alguém que agradece quando está doente? Não. Nem quando estou com problema. Nem quando está bom agradece, porque o doente pior ainda. Quando nós estamos acamados, incapacitados, se nós pararmos para pensar,
É um momento em que Deus nos forçou a ter um retiro particular com Ele. Somos só eu e Ele. Eu não tenho mais nada para fazer. Eu não vou trabalhar, não vou fazer nada. Eu estou ali só para estar com Deus, 24 horas daquele dia. Estou no sofrimento? Que bom. É uma forma de reconhecer minha miséria e de oferecer um pouquinho aquilo que Cristo sofreu. Mas ninguém pensa nisso. E ninguém fala, Senhor, louvado sejas. A Bíblia não diz em tudo dá graças a Deus? E quantas vezes nós damos graças a Deus nas coisas ruins? Nós damos nas boas, não lembramos. Mas nas ruins, ninguém agradece. Então Deus às vezes nos chama a certos momentos a termos um retiro com Ele. Veja um momento fantástico que Deus permitiu que a humanidade tivesse um retiro com Ele, a pandemia. As pessoas ficaram em casa. Você e Deus e sua família. E as pessoas usaram isso como férias, lazer. Cadê Deus? Não, deixa Deus para lá, deixa eu curtir um pouquinho aqui. Passou em branco esse tempo. Do que aproveitamos disso? Quase nada. Já recuperado, então, após o desejo de mudança, seguiu a peregrinação para Montserrat. No caminho, doou suas roupas de fidalgo a um pobre, passando a usar trajes rústicos. A espada foi deixada no altar da igreja de Nossa Senhora de Montserrat após uma noite de oração. Então ali ele muda de vida. Deixou o homem velho ali nas mãos de Nossa Senhora e saiu agora como um homem novo, diferente. Em Manresa abrigou-se em uma cova. Ele foi morar numa cova por 9 meses. Ali ele passou fome, passou necessidade. Foi quase que um nascimento. É uma nova gestação de 9 meses. E ele sai dali muito mais fortalecido. E foi nesse período em que ele vivenciou os seus exercícios espirituais. Foi ali que ele escreveu tudo que ele vivenciava com Cristo, a necessidade, e achou interessante repartir isso com as pessoas. Foi em Paris estudar filosofia e teologia, porque ele achou que agora precisava realmente buscar mais conhecimento, onde se reuniu com alguns colegas que lá estavam também buscando a mesma coisa. Entre eles, São Francisco Xavier, que não era santo ainda. Esse foi o primeiro esboço do que seria a Companhia de Jesus. Aí ele forma com eles o primeiro esboço, ou seja, o primeiro momentozinho ali dos jesuítas. E aí depois eles começam a crescer, e criam uma ordem, levam para o Papa aprova, e eles começam a se desenvolver como Deus quer que desenvolva, como foi com São Francisco também. Então veja, exercícios espirituais são resultados de um longo processo de maturação espiritual, vivida antes de ser escrita. Então ele viveu para depois escrever aquilo que ele viveu de fato. O princípio e o fundamento dos exercícios de Santo Inácio, que antes de tudo servem para o homem vencer-se a si mesmo e ordenar a sua vida sem se determinar por afeição alguma que seja desordenada. Coloca-nos diante daquilo que é a razão de nossa existência, amar e servir a Deus. Portanto, quando nós fazemos um exercício espiritual, nós precisamos fazer um exercício de retirada. É necessário isso? Nem sempre. Nem sempre. Nós podemos fazer um retiro diário em casa. Se você tem na sua casa um momento seu de dedicação, de meditação, de adoração, de contemplação, de vivência, de entrega a Deus, de leitura, já é um retiro. Mas às vezes nós precisamos sair do burburinho do mundo, sair desse tumulto para ouvir a voz de Deus. Sempre que nós rezamos a Deus, Ele nos escuta? Sim. Escutar, Ele escuta. Se Ele vai atender, é outra história. Mas escutar, Ele escuta. Ele nos responde? Sim. Sempre. Sempre Deus nos responde. Nós somos sem educação, Ele não. Mas às vezes eu não escuto, não. Eu peço a Deus e não estou ouvindo o que Ele está me falando. Não é possível que Ele fala. Ele fala. Só tem uma diferença. Ele fala como nós estamos, não estou conversando com vocês aqui, num tom padrão. Aqui eu não preciso gritar. Mas se algum de vocês estiver lá fora, vai me ouvir? Não. Porque estamos distantes. Portanto, se eu estou distante de Deus, eu não vou ouvir o que Ele me diz, mas Ele me responde.
Por isso nós temos que nos aproximar, ter uma convivência com Deus, ter uma intimidade com Ele. Os retiros nos permitem isso, buscar essa intimidade, abstrair aquilo que é fora, sai, vamos dedicar só a isso aqui? Vamos, mas não é fácil. Não é fácil, porque os nossos sentidos nos traem. Então uma hora é a visão, uma hora é uma coisa que falou que você presta atenção, é fácil de perceber. Veja a Santa Missa. Nós vamos à Santa Missa, por mais que eu queira prestar atenção em tudo que está acontecendo no altar, quantas vezes a minha atenção é desviada? Uma criança que chora, um barulho, uma cadeira, alguém que tosse, alguma coisa. Veja, são diversos motivos ali que me distraem. E ao me distrair, eu perco um pouco a sequência. E aí o demônio é astuto, porque ele fala assim, está vendo? Você não está prestando atenção. Você está fazendo aqui. Não adianta, volta depois, faz outro dia. Que dia tem que fazer nessa hora? Ignorar. Errei, caí, levanta e continua. Caí de novo, levanta e continua. Não olha para trás, olha para frente. Sempre olhando para frente. Quando eu olho para trás, eu perco o foco. E nós hoje temos o péssimo hábito de perder o foco. Nós queremos ser santos, mas quem busca a santidade? E quando busca, como eu busco a santidade? Então veja, colocar-se diante daquilo que é a razão da nossa existência, amar e servir a Deus. Então vamos lá. Dizer, o homem é criado para louvar, prestar reverência e servir a Deus, nosso Senhor, e mediante isso salvar a sua alma. E as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, para que o ajudem a conseguir o fim para que é criado. De onde se segue que o homem tanto há de usar delas quanto o ajudam para o seu fim, e tanto deve deixar-se delas quanto disso o impedem. Será que nós temos feito bom uso daquilo que Deus nos deu para a nossa vida? Será que nós temos nos apegado às coisas que Deus nos dá? Às criaturas? Veja o que é o pecado. O pecado não é escolher as criaturas em detrimento do Criador. Eu escolho as criaturas em vez do Criador. Eu dou mais tempo às criaturas do que ao Criador. Eu me sacrifico pelas criaturas do que o Criador. Isso é pecado. E por que eu faço isso? Porque nós perdemos os dons preternaturais. Com o pecado original, nós caímos, nós temos a concupiscência, temos uma tendência ao pecado. E para pecar, o que eu preciso fazer? Para pecar? Hã? Pode no banguela e volta. É automático. A gente está vivendo o mal, é uma ladeira. Eu preciso me esforçar para sair do buraco. Se eu parar, eu vou diretamente para ele. Para fazer o bem eu preciso ação, movimento, atitude, despojamento, força, sacrifício. Para o mal não. Mas eu ficar inerte. Então, o que nós precisamos fazer? Saber usar aquilo que Deus quer que eu use para a minha salvação e também para ajudar os outros. Só que nós temos um problema aqui, que nós nos apegamos, né? São os apegos que nós temos. Quantos apegos nós temos? Só nós sabemos. E às vezes nem sabemos. Precisamos de um autoconhecimento para identificar isso dentro de nós. Então veja, qual é a primeira finalidade do homem? É amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento? É isso? Sim. Sim? Sim. Ou não? Sim. Não. Não. Qual é? Isso é um mandamento. Mandamento. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Isso é um mandamento. A nossa missão nesse mundo, nós somos criados para Servir. servir a Deus.
Como? Como Ele quer ser servido. A maioria serve a Deus da forma como quer servir. Eu quero servir a Deus do meu jeito. Não como Deus não quer. Assim eu não quero. Deus me chama para servir como Ele quer ser servido. E será que eu estou servindo a Deus como Ele quer ser servido? Ou estou servindo a Deus como eu quero servir? Será que eu me proponho a servir a Deus naquilo que Ele não quer que eu faça, mas eu quero fazer? E Ele respeita a minha liberdade? Quantas vezes será que eu tenho feito alguma coisa para Deus, mas que não é vontade dEle? Mas que eu me sinto bem fazendo? Isso não é orgulho? É. Isso não é soberba? Sim. Cadê a humildade? Cadê o ser instrumento? O que é ser instrumento? É como ser um alicate, fala guardada. Quando é preciso, você vai lá, pega, usa e devolve. O alicate não tem vida própria. Não tem que sair por aí querendo fazer as coisas. Quantas vezes nós fazemos isso? Eu quero servir a Deus, mas eu não espero para saber o que Deus quer de mim. Eu já me adianto e digo, Senhor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Olha, eu estou fazendo muita coisa para o Senhor, hein? E Ele fala assim, não te pedi nada disso. Não te pedi nada disso. Queria que você fizesse outra coisa, só para você me dar a oportunidade de dizer. E aí o que acontece no final da vida? O que eu fiz para Ele? Nada. Eu fiz por quem? Por mim. E aí eu nunca dou glória a Deus, por quê? Porque Deus começa a me envaidecer, achar que eu sou bom, que aquilo que Deus me permitiu, que Ele me dá, eu acho que eu sou melhor que os outros. Eu me esqueço que eu não sou nada. Serve inútil, não fiz mais que a minha obrigação. Mas para isso eu tenho que ser servo. Tenho que ser servo. E não servidor. O que é o livre-arbítrio? Veja, é escolher entre o bem e o mal? Certo? Sim ou não? Sim. O que vocês acham? Eu já não acho mais nada, né? Sim ou não? Sim. Não. Não é escolher entre o bem e o mal. Por quê? Porque o mal nunca é opção. São Paulo diz, fugir da ocasião de pecado. Nós temos que fugir do pecado. Se teu olho direito te leva a pecar, arranca-o, joga fora. Se o pecado me é uma opção e eu escolho, eu não posso ser punido porque é opção. Mas o mal nunca é opção. E às vezes as pessoas não sabem o que é o livre-arbítrio e não sabem o que fazer da vida, porque você começa a escolher entre coisas boas e ruins. Não. O que é ruim é veneno, mata. Não pode ser escolhido nunca. Nós temos que escolher o que é bom, permitido, ilícito. Esse é o livre-arbítrio. É a liberdade que Deus me deu de eu escolher. Eu tenho a liberdade de escolher a roupa que eu uso, a comida que eu como. Mas também posso escolher mal entre tudo isso. E tudo isso me gera consequências. Então, mal nunca é opção para nada. Nunca foi e nunca será. O que é fazer a vontade de Deus? Vocês querem fazer a vontade de Deus? Sim. Vocês sabem como fazer? Não. E como fazer então? Senhor, mas aí agora complicou. Sim. Como fazer a vontade de Deus? Um outro santo vem nos dizer o que é. Santo Afonso Mendes de Ligório. Que ele nos disse: fazer a vontade de Deus é fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. O que significa isso? Não ter vontade própria. Senhor, eu estou aqui, te faça a tua vontade. Como Maria. Eis-me aqui. Faça em minha vida o que tu queres. Como queres, da forma como queres, pelo tempo que queres. Isso é fazer a vontade de Deus. E cada um de nós nasceu para isso. Cada um de vocês nasceu para fazer a vontade de Deus. Nós temos feito? Ou temos feito a nossa? O que Deus quer de nós? Qual é a nossa missão nesse mundo? Porque cada um de nós tem uma missão. Uns uma missão maior, outros uma missão menor. Mas não é porque uma maior ou outra menor que você perde em verdade. Muito pelo contrário. E nós como temos correspondido a tudo isso?
Quem sou eu para Deus? Será que Deus está satisfeito comigo? Se eu pudesse perguntar para Deus, Senhor, diz-me, eu os tenho agradado ou não? Será que Ele responderia? Por quê? Porque se eu não sirvo para fazer a vontade de Deus, para que eu sirvo? Só para ofender a Deus. Outra nós temos que querer fazer o que Deus quer. E o que Deus quer na minha vida? Eu não sei. Porque eu preciso perguntar a Ele. E Ele vai me dizer no coração. Mas uma coisa que eu sei que Ele quer de mim é que eu seja santo. E como ser santo? Como ser santo? Fazendo o que Deus quer e querendo que Deus faça. Mas isso é complicado. Mas quem disse que era fácil? Outra coisa. O que é ser cristão? Vocês são cristãos? São? E o que é ser cristão? Seguir Cristo? Não seguir e não são cristãos. Ele deve ser um modelo, é isso? Crer em Jesus Cristo é ser cristão? O demônio crê, parece que tem certeza. E não é cristão. Imitar Cristo. Ser um outro Cristo. Ser um alter Christus. Ser cristão é ser um outro Cristo. Viver como Cristo, falar como Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo. Isso é ser cristão. Se eu não faço nada disso, eu sou um batizado. Mas ainda não sou de todo cristão. Nós estamos nos aperfeiçoando e precisamos nos aperfeiçoar. Mas precisamos ser verdadeiros cristãos. Que alguém chegue e diga, esse é um cristão, porque reflete Cristo. E como nós refletimos Cristo na nossa vida? Uma conversão profunda. Aceitando a vontade de Deus em nossa vida. Querendo que Deus faça em nós aquilo que é da vontade dele. Os exercícios de Santo Inácio nos levam a uma reflexão do que Deus quer para nós e como eu estou me dispondo para Ele. É justamente esse retiro no sentido de reconhecer quem é Deus e quem sou eu. Muitas pessoas não conhecem Deus. Muitos católicos e cristãos desconhecem quem é Deus. E precisamos conhecer a Trindade Santa para saber como nos unirmos a ela. Vejam, Deus, existem rapidamente assim, dois entes. Um ente que é puro ar e o outro que é potência. Nós somos todos, em relação a Deus, potência. Nós temos a potencialidade, ou nós podemos ser aquilo que Deus quer, podemos mudar. Tudo que é potência, muda. O que não é potência, é ato. Deus muda? Deus pode mudar? Não. Então Deus não é potência, Deus é ato. Nós somos potência? Sim. Se Deus não é potência e Deus é ato, se Ele não muda, significa que nada que eu fizer pode fazer com que Deus mude. Então, quando eu começo a barganhar com Deus, a negociar com Deus, Senhor, eu preciso muito disso, eu vou fazer assim, eu vou fazer uma novena, eu vou fazer essa oração, eu vou fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê, para o Senhor me dar. Ele precisa disso? Nada. O que eu estou fazendo? Negociando com Deus? Petulante eu? Não. Senhor, eu te ofereço para a minha conversão, para a tua vontade, mas que ela se faça como tu queres. Quando eu começo a negociar com Deus, eu estou achando que Deus é potência. Por quê? Porque eu posso tocar o coração de Deus, eu vou sensibilizar Deus, eu vou mudar Deus. Deus não muda. Deus já sabe tudo. Então veja como nós precisamos saber quem é Deus. Deus pode tudo? Pode ou não pode? Pode. Não. Deus não pode tudo. Deus pode pecar? Não.
Deus pode deixar de ser Deus? Não. Deus pode criar outro Deus? Não, pode tudo. Veja. Gênesis pequenos. Mas veja, nós somos levados a não refletir. Nós somos levados a agir. Errado, nós precisamos parar e pensar um pouco nas coisas. Então veja, claro que Deus é todo poderoso, Ele pode tudo, mas aquilo que entra em contradição com Ele mesmo, Ele não faz. Por isso dizemos que Deus não pode tudo nesse sentido. Mas nós pedimos às vezes coisas para Deus que Ele não vai realizar. Nós estamos dando em ponta de faca, porque Ele não vai mudar porque não conhecemos. Mas Ele não pode fazer. Deus não pode fazer que algo no passado aconteceu não tenha acontecido. E se Ele faz isso, o sacrifício de Cristo cairia por terra. Então veja como a gente pede às vezes certas coisas para Ele sem conhecê-lo. E sem conhecer Deus, nós não nos conhecemos. E se eu não me conheço, eu não posso ser um verdadeiro cristão. Então é uma sequência. E os exercícios me permitem conhecer Deus, conhecer a mim mesmo e buscar fazer aquilo que agrada a Deus e que é da vontade dele. Retiro interessante, a gente sai de lá às vezes, nossa, eu estou bem agora. Ótimo. No dia seguinte você já mudou. E você volta para o mundo, você volta para a realidade. Mas nós precisamos viver nesse mundo, nessa realidade. Mas com uma consciência diferente. Com a vontade de conversão, de mudança. Porque nós temos muita coisa para mudar. Veja, Senhor, fazei de mim o que quiseres, ajudai-me a conhecer o que quereis de mim, quero fazer o que vos agrada. É uma oração que nós devemos fazer sempre. Sempre. Diariamente peçam isso a Deus. Não é o muito saber que sacia e satisfaz a pessoa, mas o sentir e saborear internamente as coisas. Falam isso espirituais. Por que as pessoas buscam ter o conhecimento de Deus? Isso não é uma certa vaidade? Sim. Quantas pessoas me perguntam assim, Jéssica, o que você acha de eu fazer o curso de teologia? Ok, para que você quer? Qual a finalidade? Para conhecer mais Deus. Em que intenção? Só para ter teoria dele? Esquece. Não faça isso. Não, eu quero conhecê-lo para amá-lo mais. Feito. Não faça. Veja, muitas pessoas buscam ter o conhecimento de Deus para quê? Vaidade. Vaidade, soberba, orgulho. Só que acontece uma coisa. Nada disso é necessário. Santa Teresinha de Menino Jesus foi teóloga. São Francisco foi teólogo. Veja, Deus, como eu falei, Ele chama cada um para aquilo que Ele quer. Não o que nós queremos. Mas Deus respeita a minha opção. Se eu quero, Ele me permite. Me dá liberdade. Mas é isso que Ele quer. Cuidado que o muito conhecimento distorce. E se a gente parar para analisar, os grandes heréticos do início da igreja, os grandes hereges, eram homens de muita sabedoria, de muito conhecimento. O demônio não pega qualquer um, não. Quando ele quer bagunçar na igreja, ele pega aqueles que têm muito conhecimento. Só que muito conhecimento leva ao orgulho, à soberba, à vaidade. Por isso é preciso que a gente busque sempre reconhecer, Senhor, eu não sou nada. Nada. Sempre dar graças a Deus e louvar. Porque é fácil a gente se deixar contaminar. Veja, não fales, não respondas, não medites, não andes, nada faça, enfim, sem antes pensar se aquilo agrada a Deus e serve para exemplo e edificação do próximo. Que nos diz Santo Inácio. Tudo que eu faço, eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Eu quero fazer, é necessário fazer. Para quê? Para mostrar para os outros? Para me sentir bem? Em tudo perguntar, Senhor, queres que eu faça? Em tudo devemos perguntar. Até no ato de caridade. Senhor, eu vou praticar esse ato de caridade. Tu queres que eu faça? Faça por mim. Em tudo. Nunca faça nada por fazer. Nunca digas uma palavra que não seja para
agregar. É mais fácil ouvir do que falar. Cuidado. Nós temos o hábito de falar muito e ouvir pouco. E a gente já responde assim, depois na ponta da língua, né? Automático. Alguém fala uma coisa pra gente, a gente já... E se você não fala na hora, você fica coçando, né? Você fica agoniado porque devia ter feito. Calma. Por quê? O que foi que Maria disse na Bíblia? Quantas palavras ela disse? Sim. São José, quantas ele disse? Eita, difícil, gente. E nós dizemos quantas por dia? Falou muito com anjo, né? Hã? São José falava muito com anjo. Falava nada, era sonho Só e sonho. encontrava o anjo no sonho, Era só- ele com os ele- anjos. Mas olha, às vezes São José tem que falar, o anjo falava com ele. Hã? Não, mas que eu digo assim, qual a necessidade que nós temos de exortar? Nesse sentido que eu estou dizendo. Qual a necessidade que eu tenho de orientar as pessoas? É preciso? Sim. Quando? Quando se faz necessário. E quando Deus me chama para ser instrumento. E nós sentimos isso. Muitas vezes nós temos o rompante de querer já sair, fazer e falar, quando Deus não nos pede isso. É a nossa natureza. Eu me sinto bem fazendo isso, mas cautela. Porque às vezes não é a hora, não é o momento, não são as palavras que eu vou usar. Deus precisa colocar as palavras certas. Então, né, cuidado. Nunca te fixes nos defeitos dos outros, mas deves estar sempre pronto para os desculpar. Ser sempre pronto para acusar-te a ti próprio. Mais ainda, deseja que todos te conheçam por dentro e por fora. Como que eu faço para alguém me conhecer por dentro? Vocês se conhecem por dentro? Não. A maioria não conhece. Por quê? Porque não tem o hábito de fazer exercício do autoconhecimento. Nós precisamos fazer um exercício diário de autoconhecimento. E o que é esse autoconhecimento? Exame de consciência. Exercício da noite antes de dormir. Cadê? Botem lá no bloquinho de vocês o que eu fiz hoje de bom, o que eu fiz hoje de ruim. Por que eu fiz isso de bom? Foi automático? Ou fiz por amor? Isso que eu fiz de ruim, por que eu fiz? O que me faltou? Qual a graça? Qual o dom que me falta? Qual é a minha meta? É chegar aqui em cima na santidade. Em que nível que eu estou? Sabe que eu não estou andando, eu estou descendo, eu estou subindo? O que eu tenho que fazer? Críticas. Quem aqui aceita crítica? Difícil, né? Santo Agostinho já dizia, prefiro aqueles que me criticam porque me permitem santificar do que aqueles que me adulam que me levam à perdição. Aceitar a crítica é necessário. Eu não me conheço. Os outros me conhecem mais do que eu. Eu estou me vendo daqui, ó, do pescoço para frente. Se alguém me falar, já, as outras atrás está manchada, está nada. Como é que eu posso afirmar? Não, eu tenho que parar e observar. Então eu tenho que aceitar as críticas. Toda crítica é necessária para que eu me reconheça. Se eu não aceito minhas críticas, significa que eu estou perdendo a batalha comigo mesmo, porque o meu homem velho interior está me dominando. Ele não quer que eu identifique. Eu vi aquela frase que o pessoal diz, nossa, de uma pessoa ali, mas o santo não bateu com o dedo. Se um santo não bater com o santo, já é complicado. Né? Aí você fala assim, não, mas aquela pessoa foi uma antipatia natural. Existe isso? Não. Não existe. No nosso O que mundo existe? existe. Não, nós criamos isso, né? Porque na verdade o que é? Eu encontro uma pessoa e eu identifico nela um defeito meu, que eu sei que eu tenho, mas que eu não lhe corrijo, que eu preferia corrigir no outro. Então eu me afasto do outro. Ah, pronto, resolvi o problema. Isso é o problema. E nós começamos a achar defeito nas pessoas, porque eu tenho também defeitos. Em vez de me corrigir, eu prefiro me afastar das pessoas. Eu vou ter só aquelas que me elogiam. Não, fulano, você olha assim, tá bom. O pessoal aqui me elogia, eu gosto. Aquele que me criticou ali, eu quero nem saber. Quando é o inverso. Cuidado. Nós estamos tomando um veneno que está nos matando com elogio. Porque nós não somos nada.
Quando eu faço alguma coisa para Deus, eu tenho que ficar, não me elogiem, por favor. É assim? Não. Isso nem humildade é, isso é orgulho. Eu tenho que dizer, louvado seja Deus. Fui um bom instrumento? Louvado seja Deus. O mérito é dele. Eu fui um bom instrumento, tenho o meu mérito por ter buscado ser um bom instrumento, mas é ele quem merece. Agora, quando você começa, não, você está buscando uma vaidade de um reconhecimento para você, para as pessoas. Nossa, como ele é humilde. Não tem nada de humildade. A vitória mais bela que você pode alcançar é vencer a si mesmo. Veja, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Por isso que Santo Inácio, Santo Afonso, todos esses santos colocavam essa questão de nós buscarmos fazer esses retiros, esses momentos. Santa Faustina tinha isso, Jesus falava para ela no diário, orientava ela nos retiros o que tinha que fazer, porque nós precisamos nos conhecer. E nós precisamos lutar contra nós mesmos. Por isso Jesus disse, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que eu vou fazer com essa cruz? Vou anunciar na OLX? Não. Eu vou pedir para diminuir o tamanho dela? Não. Mas eu quero aumentar? Também não. Para cada um de nós, Deus fez a cruz do tamanho certo. Exato. É uma cruz pessoal. O que acontece com essa cruz? Nós vamos... De licença para aumentar o hospital, para pegar um livro, preciso do resultado. Não, para. O que acontece? Nós precisamos fazer o quê? É um sofrimento. A vida inteira nós teremos um sofrimento. Por isso São Paulo diz, preciso completar na minha carne que faltou a paixão de Cristo. O que faltou a paixão de Cristo? Ela não foi perfeita? Foi. Faltou alguma coisa para que Cristo me salvasse? Não. O que falta agora é a minha participação na minha salvação. Ele deixou um pouquinho para que eu também sofra. Então, veja, nós precisamos ter isso. E essa cruz nós vamos carregar ao longo da nossa vida, para que no final dela nós sejamos crucificados nela. E ali o nosso homem velho morre e ressurge um homem novo. Então eu preciso crucificar esse homem velho. Então eu preciso me conhecer. Que o meu maior inimigo sou eu. Não são os outros. Não é o demônio. O demônio se utiliza da minha fraqueza, das minhas debilidades. Ele se utiliza disso. Por isso que diz que o demônio anda como um leão procurando a quem. Ou seja, ele está procurando as minhas falhas. Mas se eu me combato, ele não tem opção. E aqui a oração de Santo Inácio. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade e também a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão os devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça. Isto me basta e nada mais quero pedir. Então veja, nessa oração, ele pede tudo que nós precisamos. Fazer a vontade de Deus na nossa vida. Tudo que eu peço, eu tenho que querer conforme a vontade dele. Uma pessoa está doente, como a mãe da Cecília. Vamos rezar para que ela seja curada. Vamos todo mundo aqui rezar, fazer novena para que a mãe dela seja curada. Está certo? Não, está errado. Mas como não? Não vou pedir a cura? Não. Nós temos que pedir que se realize a vontade de Deus na vida dela. Senhor, vamos rezar, oferecer sacrifício, jejum, penitência, orações, missa, para que se cumpra a tua vontade na vida dessa pessoa. Se é a saúde, ela vai recuperar a saúde. Se é saúde espiritual, ela vai se recuperar espiritualmente. Mas que se faça a tua vontade. Nós não sabemos o que passa no coração das pessoas, só Deus sabe. Então não podemos querer algo que talvez não seja positivo para aquela pessoa. Como Santa Rita. Senhor, se esses meus filhos correm o risco de perder a alma, por desejar vingar o pai, tire-lhes a vida antes que percam a verdadeira vida. E eles
caem doentes. E depois se arrependem e perdoam aqueles que mataram o pai, mas morrem. Ué, mas como assim? Não se arrependeram? Precisam morrer. Mas será que se quando restabelecessem a saúde não voltariam novamente a ter o desejo? Só Deus sabe. Se Deus os levou. Então veja, então nós temos que colocar sempre para Deus isso. É fazer a vontade dele, é querer o que Deus quer. Fazer o que Deus quer. Então, nós pedimos errado. Não sabemos nem o que pedir. Né? Como diz, se o santo peca 7 vezes ao dia, o justo, né? E nós ainda não somos santos, nós pecamos muito mais. Então nós estamos acumulando quantos pecados por dia na nossa vida? Cada dia acumulamos mais pecado. E aí quando alguém faz aniversário, a gente fala, muitos anos de vida. Né? Ó, joga mais anos aí para você. Como assim? Eles não sabemos nem o que estamos dizendo. Louvado seja Deus pela sua vida, por esse novo ano de vida que se inicia, que seja um ano de santidade. Que você alcance a santidade. A gente não fala isso. A gente é tão levado pelas coisas que a gente acaba cedendo. Então veja, o que Santo Inácio vem nos mostrar com seus exercícios, com as palavras, com tudo isso? Que nós precisamos nos tornar santos quando? Hoje. Agora. Todo mundo. No instante. Como? Combatendo a mim mesmo. Lutando. Mas eu consigo vencer isso sozinho? Não. Eu não faço nada sem a graça de Deus, então preciso de graças. Veja, nós pedimos tantas graças a Deus para as coisas fúteis da vida. Senhor, me dê saúde. Futilidade. Sim. Para que você precisa de saúde? Você quer viver mais um dia? Para quê? Para você ou para servir a Deus? Se for para servir a Deus, é louvável. Se for para você, mesquinhez. E nós começamos então a ver como que nós estamos de fato pensando. Senhor, me dê saúde, me dê prosperidade, me dê um bom emprego, me dê só futilidade. O essencial, Senhor, me dê a graça de rezar e rezar sempre e nunca deixar de rezar. Senhor, me dê a graça de te amar como tu queres ser amado. Senhor, me dê a graça de me santificar. Senhor, me dê a graça de eu me salvar. Alguém pede a graça de ser salvo? Não, e quer ser salvo. Como é que pode? Então veja, quantas graças nós não pedimos que são essenciais. Pedir o Espírito Santo e tudo mais, você será dado em acréscimo. A gente está pedindo acréscimo. A gente não está pedindo oração. E para encerrar, quando fala de oração, fazer só aqui uma analogiazinha com vocês entenderem um pouco o que é a oração. Quando a gente começa a rezar, é muito bom que a gente se sente bem. Quando nós começamos a aproximar de Deus, começamos a rezar. E a gente começa a rezar como um balão. Então esse balão que sobe, enche de ar quente, ele sobe, é a nossa alma, é a nossa vida. Então, eu começo a rezar. Só que no início não vejo nada, não mudança nenhuma. Estou rezando e nada, daqui a pouco, porque o balão está enchendo. Na hora que ele enche, começa a subir, aí eu começo a sentir a diferença. Nossa, estou vendo as coisas agora de um ângulo diferente. Nossa, nunca percebi isso. E a gente começa a crescer na espiritualidade, porque estamos nos elevando espiritualmente. Porque aquele fogo é a oração. E eu começo a subir, meu balão começa a subir. E eu vou feliz e continuo. Agora eu rezo. Agora eu vou rezando, porque quanto mais eu rezo, eu vejo as coisas de cima, coisas que eu não via antes. Só que de repente, o balão para. E eu rezo, e nada. O que está vendo? Será que a oração não tem mais eficácia? Tem. Só que olha para baixo. Quantas amarras você deixou preso no seu balão? Quantos apegos? Quantos apegos no mundo eu tenho? Família, filho, parente, emprego, bens, valores, ideias. Tudo isso são apegos. Nossa, estou preso ao mundo. Sim, me deixei apegar. O que eu preciso fazer? Cortar. Não é fácil, mas eu preciso. Eu cortei um, opa, subi um pouquinho, parou. Vamos lá, cortei mais um, opa, e vai. Até que eu elimine esses apegos. Talvez a minha vida toda não vou conseguir eliminar todos, mas eu tenho que fazer. E à medida que eu vou subir também, não subo como eu queria, porque meu balão está pesado. E quando eu olho o que tem dentro do balão,
aqueles lastros de areia, que são os meus defeitos, que eu preciso jogar fora. Tem que abrir mão disso. Quando eu consigo me livrar dos defeitos e dos apegos, aí eu vou rumo ao céu. Mas até lá, nós precisamos de tudo isso, mantendo a oração. Se me falta um ponto, eu não subo como queria. Então veja quantas coisas precisamos fazer na nossa vida. Meu horário. Alguma dúvida que vocês tenham? Alguma pergunta?